Sim, concurseiros, sou o mestre Mário e você é sempre bem-vindo ao CIEX. A aula de hoje contempla a resolução de questões da banca COSEAC. Trago também a explicação dos assuntos mais cobrados nas provas dessa banca. Inscreva-se neste canal, conheça também os nossos preparatórios de português. Vamos lá! O título do item 3 do texto 2, Se vista para o sucesso, apresenta uma ocorrência que, embora não seja aceita pela gramática tradicional, vamos marcando aqui esta ocorrência que, embora não seja aceita pela gramática tradicional quando fala se vista para o sucesso, é muito comum na linguagem oral, mesmo na variedade culta da língua. Mesmo conversando de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, é muito comum usar o se vista, neste exemplo que aparece. Essa ocorrência encontra-se na. Resumindo, onde está o equívoco, a inadequação? Então, quando fala lá, se vista para o sucesso, vamos reescrever de acordo com a norma culta, vista-se para o sucesso. Então, neste caso aqui, está contemplando colocação pronominal, como a gente já consegue identificar aqui. Se vista para o sucesso. Aqui o que ocorre? Eu não inicio as frases com os pronomes oblíquos átonos. Sempre trago o exemplo do te amo. Você pode falar, como aparece aqui, olha aqui. São muito comuns na linguagem oral, mesmo na variedade culta da língua. Ou seja, quando as pessoas estão conversando, pode usar, muita gente usa. É o caso do te amo. Por que não pode? Colocação pronominal, eu não posso iniciar as frases com os pronomes oblíquos átonos. Então, aqui poderia falar amo-te, ou então poderia falar eu te amo. Aqui as duas formas são aceitas. Eu não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos. Sabendo-se que o pronome relativo assume duplo papel no período em que se encontra. Representando o pronome relativo, ele vai substituir o termo antecedente, representar o termo anterior e vai desempenhar alguma função sintática na oração por ele introduzida. Leia os trechos a seguir e indique aquele em que a forma sublinhada é um pronome relativo. Pronome relativo. Ele retoma o substantivo anterior e vai ter a mesma função sintática que o termo anterior tem. Depois vamos ver melhor isso daqui. É muito comum você ter dúvida. Será que este que é um pronome relativo ou será que este que é uma conjunção integrante? Observe a diferença entre eles. A diferença para você saber, será que este que é pronome relativo? Será que este que é uma conjunção integrante? Como você vai diferenciar isso? Então, este que vai ser pronome relativo quando ele retomar o substantivo anterior. Olha lá, ele está substituindo um substantivo, evitando a repetição. O pronome relativo que ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais. Correto? Então, primeira coisa, eu não sei se este que ele é uma conjunção integrante ou um pronome relativo. Lembrando que pronome relativo dá início a oração subordinada adjetiva. Conjunção integrante dará início a oração subordinada substantiva. Correto? Então, para você saber, ele vai ser pronome relativo para dar início a oração subordinada adjetiva quando ele substituir o substantivo. Ele vai se referir a um substantivo anterior. Observe. A professora, substantivo. Este que está retomando, sim. Está substituindo, sim. Então, quando ele retoma um substantivo, neste caso, ele é o quê? Pronome relativo. E aqui eu terei o quê? Uma oração subordinada adjetiva, explicativa ou restritiva. Restritiva é sem vírgula, que é o caso. Agora, este que também, ele pode ser o quê? Uma conjunção integrante. Mestre, conjunção integrante é aquela que eu posso substituir a oração por isso? Perfeito. Então, agora, quando ele vai ser uma conjunção integrante? Quando ele estabelecer a ligação de uma oração com outra
e quando ele introduzir uma oração subordinada substantiva. Ah, mestre, a oração subordinada substantiva é aquela que pode ser substituída por isto ou isso? Pode, por sogra, pode colocar amigo, pode colocar qualquer coisa. Então, conjunção integrante vai ligar uma oração à outra e pode ser substituído por isso ou isso. Já sabemos que você passará em breve no concurso. Já sabemos o quê? Isso. Então, aqui eu tenho o quê? Se eu substituo por isso, eu tenho uma conjunção integrante. Conjunção integrante. Eu já sei o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho verbo transitivo direto, eu terei como complemento o quê? Um objeto direto. Então, aqui eu tenho o quê? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Essa é a explicação que vai ajudar muito. Tem um substantivo antes, pronome relativo. Tem um verbo antes, nós vamos ter o quê? Uma conjunção integrante. Fique atento também quando ela for completiva nominal. Ela vai completar um nome, mas nesse caso não vai ser pronome relativo, porque esse nome vem acompanhado de preposição. Agora que você já compreendeu, é simples assim mesmo. Se tem verbo, eles apontam isso. Ah, pode substituir a oração por isso? Então, este que, ele será uma conjunção integrante. Conjunção integrante é aquela que dará início a uma oração subordinada substantiva. Novamente, se tem um verbo, será o quê? Conjunção integrante, descarto. Constatou, se tem verbo, será o quê, caro concursante? Conjunção integrante também, simples assim. Tente substituir por isso, por exemplo. Em relação aos trabalhadores que convivem com o tabagismo passivo no ambiente de trabalho, os homens registram mais que, menos que. Então, aqui é uma conjunção que está tendo uma ideia de comparação. Aqui eu tenho uma conjunção comparativa. E a alternativa E vai gabaritar. Observe aqui. O Brasil é o único país latino-americano, país que possui. Então, é bem interessante você observar. Quando se antes do pronome relativo vier um substantivo, como eu acabei de explicar, você já sabe. Pronome relativo. Se antes dele vier um verbo, será o quê? Uma conjunção integrante. Somos 4 homens vadios e passamos mais de 1 hora no quintal de um hotel de Maricá, assistindo aos folguedos de um papagaio, um gato e um cachorro, todos soltos que brincavam de brigar na maior camaradagem. Os termos sublinhados no enunciado acima exercem as funções sintáticas. Então, quando tem função sintática, é importante você já compreender aqui. Será que é complemento nominal? São os termos da oração. Então, os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Acessório é sempre importante você compreender que é aquilo que você pode retirar, né? Um acessório é um brinco, um cinto. Então, se você retirar alguma passagem acessória, se é um termo acessório, adjunto adverbial, como aparece aqui, você pode retirar também. Então, vamos ver aqui nas passagens. Passaram mais de 1 hora no quintal. Onde eles passaram? No quintal. Então, aqui eu já tenho um adjunto adverbial de lugar. Só apareceu adjunto adverbial uma vez. Já gabaritei a questão. Olha aqui. Adjunto adverbial. Ele traz uma circunstância, uma ideia de um lugar. Onde? No quintal de um hotel de Maricá. Assistindo. Quem assiste no sentido de ver é um verbo transitivo indireto. Então, se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu tenho como complemento um objeto direto? Não. Tenho como complemento um objeto indireto. Olha aqui, assistindo a quê? Aos folguedos. Aí a gente já consegue identificar. Complemento de um VTI é um OI. E agora, todos soltos que brincavam de brigar. Então, olha aqui, todos que brincavam. Olha aqui, sujeito. Ainda há pouco eu falei assim, olha, o pronome relativo ele vai retomar o termo anterior e ele vai ter a mesma função. Todos brincavam, todos que brincavam. Então, se todos é sujeito, o pronome relativo que está retomando o sujeito, ele vai exercer a mesma função de sujeito, como aparece aqui. Analisando as palavras bioinsumos, micro-organismos,
Então, aqui são palavras para a gente observar. Emprego ou não do hífen. E mini empresa, e considerando a ortografia oficial, é correto afirmar que todas devem ser grafadas. Então, aqui eu tenho bioinsumos, micro-organismo, mini empresa. Quando o prefixo terminar com a vogal e a palavra da frente começar com a mesma, ou começar com vogal diferente, devo ou não empregar o hífen. Sobre isso que vou falar para vocês agora. Caros concursandos, é muito comum nas provas, nas questões contemplando ortografia, aparecer o emprego do hífen. Aí eu criei as regras, os iguais se distanciam e os opostos se atraem. O que quer dizer isso quando estiver contemplando hífen? Um prefixo terminado em vogal, ao se ligar a um radical, a próxima palavra, ele vai receber hífen em duas situações. Então, prefixo terminado em vogal, quando eu vou usar hífen? Aí eu criei a regra de que os iguais se distanciam. O que quer dizer isso? Quando o prefixo termina com a vogal, a palavra da frente, o radical da frente, começar com a mesma vogal, você vai usar o hífen. Lembre-se disso daqui. Micro-ondas. Terminou com a vogal O, palavra da frente começou com a mesma vogal O, nós usaremos o hífen. E também vou usar o hífen se a palavra da frente começar por H. Observe, terminou em vogal e a palavra da frente começou com H, aí eu já sei. Neste caso, eu uso o hífen. Então, prefixo terminou em vogal, duas situações que eu vou usar o hífen aqui. Quando a palavra próxima ao radical começar com H, como é o caso pseudo-holandês, ou quando a palavra da frente começar com a mesma vogal que terminou o prefixo, ok? Os iguais se distanciam. Aí eu criei também os opostos se atraem. Não empregaremos o hífen quando? Quando a palavra da frente, quando o prefixo terminar com a vogal e o radical da próxima palavra começar com vogal diferente. Aí você fala assim, mas os opostos se atraem, não seriam os diferentes? Sim, é só para você memorizar mesmo. Então aqui, se termina com vogal e começa com vogal diferente, os diferentes se juntam e os iguais se distanciam, como aparece aqui. Então, autoescola terminou com a vogal O, começou com a vogal E, tudo junto. Anti-americano terminou com a vogal I, começou com a vogal A, então tudo junto. Aí, se aparecesse aqui, por exemplo, anti-inflamatório, eu vou usar o hífen, por quê? Porque aqui é a regra dos iguais se distanciam. Anti-inflamatório, você observa o quê? O prefixo terminou com a vogal, a palavra da frente começou com a mesma vogal, separado. Voltando então, o que eu posso marcar como correto aqui? Primeiro, bioinsumos, terminou com a vogal, começou com vogal diferente, qual é a regra? Os opostos se atraem, tudo junto. Micro-organismo, terminou com a vogal, a palavra da frente começou com a mesma vogal, os iguais se distanciam, tem hífen. E mini empresa, terminou com a vogal, a palavra da frente começou com vogal diferente, tudo junto. Então, aqui é correto afirmar que todas devem ser grafadas, conforme o texto em que se insiram. Será que, dependendo do contexto, eu vou colocar hífen ou não? Nada disso. Com seus elementos separados por hífen, como bioinsumos, nada, os opostos se atraem. Aqui eu já vi que o correto é sem hífen, sem hífen. Então aqui, vou voltar aqui, porque aqui está errado, errado, e aqui está correto. Exatamente como se apresentam no texto, perfeito. Olha aqui, bioinsumos, micro-organismos e mini-empresas. Com seus elementos separados e sem hífen, nada disso, tudo junto, sem hífen. Com seus elementos unidos, mas sem hífens. Olha aqui, bioinsumos, mini-empresas, sim. Os opostos se atraem e os iguais se distanciam. Terminou com O, começou com O, eu preciso usar o hífen. Os opostos se atraem e os iguais se distanciam. Caro concursando, agora está contemplando acentuação. Aí você vai se lembrar de que comece sempre da direita para a esquerda. Quando a sílaba tônica é a última, ela é uma palavra oxítona, café, da direita para a esquerda. Última, pa, né, lá. Qual que é a sílaba que você fala mais forte? A tônica, né. Então aqui é a penúltima, paroxítona. E se eu pegar aqui pan, melá, você observa que é a antepenúltima, sempre da direita para a esquerda, ela é uma proparoxítona. Eu preciso da
alternativa correta e que apresente o quê? Vou marcar aqui para a gente observar. Olha aqui. Todas as palavras têm a mesma classificação quanto ao acento tônico. Então, eu preciso de todas oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Visita, aqui a sílaba tônica é a penúltima. Então, aqui eu tenho uma palavra o quê, caro concursando? Uma palavra paroxítona. Assembleia, olha aqui, a sílaba tônica é o blei. Agora, teria acento ou não? Será que tem acento ou não? Aqui está em xeque a questão de quê? Das paroxítonas terminadas em... das paroxítonas que tenham os ditongos abertos ei, oi. Então, olha aqui, vamos simplificar aqui para não complicar aí para você. Então, aqui está em xeque a acentuação. Será que tem acento ou não as paroxítonas que possuem os ditongos abertos ei e oi? Os ditongos abertos ei e oi das paroxítonas são acentuados ou não? Os ditongos abertos ei, el e oi, quando devo ou não acentuá-los? Importante você se lembrar disso. Nas minhas aulas eu falo assim, olha, a paroxítona ela é oposta à oxítona, ou seja, se você acentua alguma oxítona terminada, por exemplo, em A, E, O, eu não acentuo as paroxítonas terminadas em A, E, O. Então aqui há uma certa oposição entre oxítona e paroxítona. Agora, eu acentuo os ditongos abertos terminados em ei, el e oi dos monossílabos e dos oxítonas. Então, aparece que mês, olha o ditongo aberto ei, de uma sílaba só, monossílabo é acentuado. Das oxítonas, a sílaba tônica é a última, coronéis, céu, chapéu. Então, acentuo os ditongos abertos ei, el e oi das oxítonas e dos monossílabos tônicos. Já das paroxítonas, os ditongos abertos não são acentuados. Boia, estreia, heróico, ideia, jiboia, paranoia, plateia. Se acentuo das oxítonas e dos monossílabos, eu não acentuo das paroxítonas. Compreendi, então, que esse ditongo aberto e das paroxítonas não são acentuados. Assembleia está correta. Bahia e município. É importante você compreender que município eu tenho o quê? Uma paroxítona terminada em ditongo. E Bahia já é o caso do hiato. Observe a diferença entre eles. Caro concursando, você que tem dúvida entre as paroxítonas terminadas em ditongo oral e também relacionada às letras I ou U tônicas quando formam hiato, aqui está a diferença para você não mais confundir. Primeiro, as paroxítonas terminadas em ditongo oral. Ditongo, as duas vogais permanecem na mesma sílaba. Eu sempre trago o mestre Mário. Qual é a sílaba tônica? Mário é o mar. Então, a sílaba tônica é a penúltima. Então, ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Se você separar em sílabas, Mário, olha como vai ficar. Mário. Então, aqui eu tenho um ditongo. Paroxítona as terminadas em ditongo oral são acentuadas. Então, vamos ver aqui. São paroxítonas terminadas em ditongo. Olha aqui. Ágeis, imundície, lírio, túneis, tênue, jóquei, nódoa, cerimônia, história. Então, aqui estão as paroxítonas terminadas em ditongo que são acentuadas. E a questão do hiato? Eu vou acentuar as letras I ou U tônicas quando formam hiato. O que é hiato? Hiato é quando você separa em sílabas e as vogais ficam em sílabas diferentes. Olha aqui. Você viu que o Mário ficou junto e aqui as vogais são sílabas diferentes? Saída, dois exemplos clássicos. Saída e saúde. Olha aqui. O I e U formam hiato? Sim. Então, aqui, uma regra é essa das paroxítonas terminadas em ditongo e outra está atrelada ao hiato. Então, heroína é acentuada? Sim. Olha o ditongo I aqui. Olha aqui a vogal I, perdão. Olha a vogal I, que neste caso está formando hiato. Da mesma forma, cafeína, juízo, faísca. Esse I, o I ou U podem estar sozinhos ou seguidos de S, vão ser acentuados, correto? Contraíla, grajaú, AI, raízes, todos eles estarão sozinhos ou seguidos de S. Mas sempre vai acentuar? Não, não vamos acentuar quando este I
ou U estiverem acompanhados das letras L, M, N, R ou Z. Precisa memorizar essas? Não. Basta você se lembrar de que para você acentuar I ou U tônico quando formam hiatos, eles precisam estar sozinhos ou seguidos de S. Então aqui eu trago outro exemplo interessante. Vamos lá, juiz tem acento? Não, porque o I está seguido de Z, não pode. Agora vamos trazer aqui ju, I, Zs. Juízes já tem, porque o I está sozinho. É sozinho ou seguido de S. Então, olha aqui, ruim não tem acento, contribuinte, retribuirdes, raiz não tem. Se eu trouxer nosso querido Raul Seixas, também não. E também não vou acentuar quando I ou U forem seguidos de NH. Olha aqui, rainha, moinho. Depois deles vem o NH, eu não acentuo. Compreendido? Então é importante você compreender. As paroxítonas terminadas em ditongo oral são acentuadas e depois eu também acentuo I ou U tônicos quando formam hiato. Hiato. Cada vogal fica em uma sílaba. Compreendido, então, aqui eu tenho um caso de quê? De hiato. Bahia. Ok, paroxítona também. Aí eu já tenho também um caso de hiato, mas aqui eu tenho uma oxítona, correto? E também oxítona. Então, não são acentuados pela mesma classificação, porque aqui eu tenho oxítona e aqui eu tenho paroxítona. Economia, aqui eu tenho uma paroxítona. Dizem, paroxítona. Divididas, paroxítona. Bióloga, proparoxítona. Então, já não pode ser mais. Área, V, verdade, curso e está. Por exemplo, vamos começar pelas mais fáceis. Curso, paroxítona. V é monossílabo. Está é oxítona, descarto. Maricá, oxítona. Além, oxítona. Opções, oxítona. Ambiental, oxítona. Trazer, também oxítona. Então, aqui está correto. Todas são oxítonas. Município, paroxítona terminada em ditongo. Comitê, oxítona. Já descarto. Público, proparoxítona. Eu venho e descarto também. Então, mesma classificação quanto ao acento tônico. É todas oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Importante você se lembrar de não confundir os monossílabos com as oxítonas. Está, a sílaba tônica é a última, então é oxítona. E lá, aqui é monossílabo tônico. Responda a questão após ler o enunciado. De acordo com a norma padrão em houve muitas formas de resistir no Brasil, o verbo está na terceira pessoa do singular, porque ele é impessoal. Verbos impessoais, extremamente você compreender, as bancas adoram cobrar. Por exemplo, houve muitas formas ou houveram muitas formas? Qual que é o correto? Vou trazer agora para vocês explicação dos verbos impessoais. Agora já trago aqui a parte mais importante. É clássico isso daqui, caro concursando, na sua prova, independente da banca que for, se tiver concordância verbal, provavelmente terá o verbo haver no sentido de existir. São os denominados verbos impessoais. Impessoais que não são conjugados em todas as pessoas, são os verbos defectivos. Mas vamos falar numa linguagem mais simples. Então, o que você vai observar? Apareceu o verbo haver, tente substituí-lo por existir. Aí você vai se lembrar de que verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Ele é empregado somente na terceira pessoa do singular, correto? Então, voltando aqui, observe. Os verbos impessoais são aqueles flexionados apenas na terceira pessoa do singular. Eles não, nessa oração, não haverá sujeito. Ah, mestre, então é oração sem sujeito? Perfeito. Quais são os mais cobrados? Aqui eu trago todos esses impessoais aqui dentro de concordância. O verbo haver no sentido de existir. Então, apareceu o verbo haver na sua prova, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e escrever. Pode substituir por existir? Então, houve muitas guerras. Existiram muitas guerras. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele não vai para o plural. Nada de houveram muitas guerras. Deve haver muitos aprovados. Devem existir. Este haver pode ser substituído por existir. Pode ser substituído por existir, você já sabe. Então, pode ser substituído por existir, impessoal. Mas aqui o que importa é o auxiliar. Aí eu sempre
falo com os meus alunos, se o técnico não escala determinado jogador, o seu auxiliar também não. Ou seja, se o verbo principal ele é impessoal, o seu auxiliar também será. Então, o correto é deve mesmo no singular haver muitos aprovados no concurso. As pessoas haviam falado. Está correta essa frase? Eu já trouxe por quê? Pode ser que apareça também o verbo haver quando ele for auxiliar, como é aqui. Aí você vai identificar aqui um verbo no particípio, correto? Então, se ele vier acompanhando o verbo no particípio e puder ser substituído por tinham, aí ele vai ser flexionado normalmente. Aqui ele não está no sentido de haver, ele não está no sentido de existir. As pessoas existiam falado isso? Não, você já consegue identificar que não dá certo. Então, quando aparecer haviam, puder ser substituído por tinham, e aí o verbo próximo estiver no particípio, você vai flexionar normalmente. Nós temos aqui também o quê? O verbo fazer quando estiver indicando o tempo passado. Faz 2 anos, isso daqui também as bancas cobram muito. Faz 2 anos que moro aqui. Faz 2 horas que estou esperando pelo atendimento médico. Então, o verbo fazer indicando o tempo passado, ele é impessoal, empregado somente na terceira pessoa do singular. E os verbos que indicam fenômeno da natureza também são verbos impessoais empregados na terceira pessoa do singular. Oração sem sujeito não possui sujeito essa oração. Faz belas tardes de sol, olha aqui, sol no verão, fenômeno da natureza. Você observa que o verbo fazer, ele foi empregado no singular. E agora, choviam copos descartáveis na cabeça do juiz. Não seria chovia? Por que aqui está no plural? Porque aqui foi empregado em sentido figurado, no sentido conotativo. Quando esses verbos relacionados aos fenômenos da natureza forem empregados no sentido figurado, serão flexionados normalmente. Serão impessoais somente se forem utilizados no seu sentido literal próprio, relacionado aos fenômenos da natureza. Compreendido, caro concursante? Então, houve muitas formas. Primeira coisa, substitua pelo verbo existir. Existiram muitas formas. Verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Verbo impessoal não vai concordar com o sujeito, oração sem sujeito. Verbo impessoal não terá sujeito, então ele não pode concordar com o sujeito. É transitivo direto, indica ação passada. Aqui está falando por que ele está na terceira pessoa do singular. O fato dele ser transitivo direto, transitividade verbal, não está relacionada à regra de concordância. Então, quando eu falo houve muitas guerras, ele está na terceira pessoa do singular porque ele é impessoal. Verbo haver no sentido de existir, impessoal. Das alterações feitas na redação do fragmento acima, está em desacordo com as normas do emprego do acento indicativo da crase a seguinte. Crase. Primeiro ponto, você deve se lembrar de quando não usar melhor. O que é a crase? Vamos lá. Fui a praia. Observe aqui. Por que tem 2 As aqui? Porque um é a preposição exigida pelo verbo ir, então a crase é a preposição, e a outra é o artigo definido feminino que vem acompanhando o substantivo praia. Para ter a crase, eu preciso ter essas 2 situações. Algo que exija a preposição a e que também a palavra da frente peça o artigo definido feminino a. Preciso da alternativa errada na reescrita dessa frase. Acomodam-se esplêndidas à sombra da mangueira. À sombra da mangueira, você observa. Adjunto adverbial de lugar. Então, agora, qual delas está errada? Acomodam-se esplêndidas àquela. Olha lá. Esplêndidas àquela. Posso usar a crase aqui? Posso sim. Acomodam-se esplêndidas às inúmeras sombras também? Sim. Esplêndida a alguma coisa, então, mais o as de as inúmeras deu a com acento indicativo da crase. Acomodam-se esplêndidas aos atos. Olha aqui, deu aos antes de um no masculino, terá crase antes de um no feminino. E agora, com minha, com novas, com essa, eu vou usar crase? Eu não uso crase antes dos pronomes. Pegue o seu caderno e anote.
não uso crase antes dos pronomes, exceto o pronome aquela, como aparece aqui, ó. Então, aqui eu posso usar aquele e suas variações. Se fosse aquele também, daria para usar. Então, eu só vou usar crase com os pronomes demonstrativos, aquele e suas variações, e também com o pronome a qual. Então, a qual e aquele. Aí eu posso usar crase. Se não for, não usarei. Então, essa é pronome demonstrativo, não uso. Se fosse ela, também não. A alternativa D está correta, esplêndidas, a minha. Aqui o uso da crase é facultativo. Por que facultativo? Você poderia usar ou não. Antes dos pronomes possessivos minha, sua e nós, o uso da crase é facultativo. Acomodam-se esplêndidas as novas. Aqui eu vou usar crase da mesma forma. Então, aqui a única errada, alternativa C. Questão contemplando agora colocação pronominal. Tem colocação pronominal? Eu já falo muito sobre o Enéas 4Ps. Preciso da alternativa que vá contrariar as regras de colocação pronominal. Próclise, o pronome vem primeiro que o verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. E ênclise, o pronome vem depois do verbo. Qual alternativa aqui está errada? Uma selva de epiléticos com massas se esmagando. Eu poderia falar com massas esmagando-se. Então, será que aqui eu teria um caso de próclise ou ênclise? E aqui eu tenho Enéas 4Ps também? Observe. Então, agora vamos falar sobre Enéas 4Ps. Isso daqui ajuda bastante na hora de você fazer as questões de concurso. Observe só, primeiro é importante você compreender que próclise é o uso do pronome antes do verbo. Mestre, o que é Enéas 4Ps? São as palavras atrativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e nós teremos neste caso o quê? Uma próclise. Por quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, eu tenho um caso de próclise. Então, apareceu Enéas 4Ps, você já sabe, é um caso de próclise. Então, o que é Enéas 4Ps? Observe aqui, é a preposição em seguida de verbo no gerúndio. Observe aqui, em se tratando, então aqui eu tenho a preposição em, mais o verbo no gerúndio, você observa que o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Ah, se o pronome vem antes do verbo, então quer dizer que eu tenho um caso de próclise? Perfeito. O homem não se lembrou, observe, N de Enéas, não é isso? Olha aqui, o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Ah, se veio antes do verbo, então eu tenho um caso de próclise? Perfeito. Olha o icônico Enéas aqui. Por que Enéas 4Ps? Ele tinha pouquíssimo tempo de propaganda na TV, candidato à presidência da República, e falava, meu nome é Enéas. Basicamente isso. Daí criei o Enéas 4Ps. As frases exclamativas, faltou o ponto de exclamação aqui, que Deus o abençoe, então o pronome antes do verbo. Advérbio, olha o advérbio sempre aqui. Então aqui eu tenho o verbo e se eu tenho um advérbio, Enéas 4Ps. Tenho Enéas 4Ps, você já sabe que neste caso o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, não é isso? Então já vou marcar aqui todos os pronomes oblíquos átonos. Então vamos ver aqui agora. Quando as orações, as conjunções subordinadas, S de Enéas, você já viu Enéas aqui? Então, quando oração subordinada, aí vai atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo, e neste caso eu tenho o que, caro concursando? Um caso de próclise. Quem o fez infeliz? Pronome interrogativo. Agora aparecem aqui os 4Ps de Enéas 4Ps. Pronome interrogativo atrai também o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Pronome relativo também, essa é a pessoa que o faz muito feliz, o pronome oblíquo átono antes do verbo. Alguém, pronome indefinido, atrai também aqui o pronome oblíquo átono para antes do verbo. E aqui eu tenho o pronome demonstrativo. Isso me emociona muito. Então, caro concursando, pegou a sua prova, você já vai se lembrar de Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que levarão à ocorrência da próclise. Lembre-se também de que a próclise prevalece sobre a mesóclise e a ênclise. Tem próclise? Tem palavra atrativa? É ela que manda.
Agora que você já anotou e conhece Enéas 4Ps, não tem palavra atrativa que leva à ocorrência da próclise. Eu já vou marcar um Enéas 4Ps aqui, você observe, olha aqui, pronome, o P de pronome interrogativo. É palavra atrativa, isso quer dizer então que o pronome oblíquo átono precisa vir antes do verbo e virá perto dele, palavra atrativa. Atrai o pronome oblíquo átono para perto dele e obrigatoriamente o pronome virá antes do verbo. Então eu poderia falar, ao invés de quem me pergunta, eu poderia falar quem pergunta-me. Não poderia, essa está errada, porque aqui eu tenho palavra atrativa que vai levar à ocorrência da próclise. O mercado nos satisfaz com rapidez sinistra. Eu poderia falar satisfaz-nos? Sim, porque aqui não tem palavra atrativa, aqui não tem palavra atrativa também, então pode ter próclise ou ênclise. Regras finitas dissolvem-se. Cadê as palavras atrativas? Também não, eu poderia falar se dissolvem. Para nos proteger, eu poderia falar para proteger-nos. Observe aqui, quando aparecer esta preposição, olha o para aqui, e verbo no infinitivo, posso ocorrer a próclise ou a ênclise. Eu poderia usar as duas nas duas posições, não teria problema. Você conseguiu visualizar aqui? Então, tem palavra atrativa, obrigatoriamente usará a próclise. Não tem, aí você pode usar próclise ou ênclise, como no caso das demais alternativas. Caro concursando, nossa questão agora está contemplando vírgula. Tem vírgula, primeira coisa que você vai se lembrar é do SVC. O que é SVC? Não posso separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Observe. Então, primeira coisa, tem vírgula, tem SPC, ou melhor, SVC. O que é o SVC? Porque você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. Isso é SVC, memorizou? Não separo por uma vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Primeiro vamos observar, você fala assim, gente, para que ter vírgula, né? Daria para ter a língua portuguesa sem vírgula? Não daria. As frases mudariam de sentido. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Olha o significado que tem. Então, o homem está sendo valorizado. Vou retirar esta vírgula daqui e vou colocar aqui. Observe. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Então, neste caso, a mulher está sendo valorizada. Conseguiu compreender? Então, não dá para viver sem a vírgula. Isso é fato. Que as bancas mais trazem também. Elas colocam uma vírgula entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o seu complemento. E não pode. Observe aqui, se eu trouxer esta vírgula, o homem é bom. Aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo de ligação. Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. Então, o correto fica o quê? O homem é bom. Eu não posso separar também o verbo do seu complemento. Eu creio em você. A vírgula é para respirar. Mentira, não tem nada disso não. Então, se você ler uma frase que não tem vírgula, você não vai respirar? Nada a ver. Então, não pode ter, porque aqui eu tenho o verbo transitivo indireto e aqui eu tenho o complemento. Eu não separo por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. SVC. Além de SVC, você já deve ter ouvido falar em suveca. O que é essa suveca? É a ordem direta das frases. Anote aí. Então, a frase ela tem lá o sujeito. Então, vamos pegar aqui. O concursando, sujeito, não é isso? Comprou, verbo. Aí nós temos aqui o complemento. Ele comprou o quê? Um complemento. Então, ele comprou um carro novo. E, por último, eu vou ter o adjunto adverbial. Então, isso é a ordem suveca. Aí você já observou que, mas não está na ordem suveca. Eu já trouxe justamente para você compreender aqui que a ordem direta é sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Então, ela ficaria assim. O concursando comprou um carro novo no último ano. O concursando, sujeito, comprou o verbo o quê? Olha o complemento, o objeto direto. Um carro novo e o adjunto adverbial de tempo, no último ano. Se eu inverter essa ordem suveca, aqui você observou que não ficou suveca, ficou o quê?
aqui. Se eu inverter essa ordem aqui, ou seja, se eu deslocar para o início da frase o adjunto adverbial, ou se eu intercalar, como eu coloquei aqui, entre o verbo e o complemento, o adjunto adverbial de longa extensão, ele virá separado por vírgula. Então, esta frase está correta? Sim. Aí você fala, mestre, mas aqui está separando o verbo do complemento por vírgula. Se forem vírgulas, ok. Se forem 2 vírgulas, provavelmente está correto. Então, lembre-se disso. Suveca inverteu essa ordem suveca, embaralhou as letras, você vai observar e vai se lembrar de colocar a vírgula. Se eu fizer assim também, no último ano, vírgula, o concursando comprou um carro novo, também usaremos a vírgula, porque adjunto adverbial de longa extensão, ele intercalado, como é o caso, ou deslocado para o início da frase, virá separado por vírgula. Se for de curta extensão, até 2 palavras, pode vir ou não separado por vírgula. Agora que você já anotou, vamos ver aqui então o que vai pedir. Justifica seu emprego da vírgula. Olha aqui, no ano de 1814 são emitidas ordens para destruir o quilombo. Por quê? Resumindo, por que eu devo empregar a vírgula aqui? Por quê? Então, observe. No ano de 1814 são emitidas ordens para destruir o quilombo. Ordens são emitidas para destruir o quilombo no ano de 1814. Tem SVC? Tem suveca também, que é a ordem direta das frases. Quando esse adjunto adverbial, resumindo, quando essa ordem suveca for modificada, ficar, por exemplo, assuvique, aí você já sabe, vai ter vírgula, com mais calma. Então, quando eu tiver um adjunto adverbial de longa extensão, observe aqui 4 palavras, isso daqui é o quê? Adjunto adverbial que está trazendo a circunstância de tempo. Quando? No ano de 1814. Adjunto adverbial de longa extensão. Quando ele não vier no final da frase, ele vier deslocado para o início, nós vamos separar por vírgula, de longa extensão. Se for de curta extensão, eu poderia falar assim, ó, hoje... Aí eu poderia usar vírgula ou não. De curta extensão, uso facultativo. Longa extensão é obrigatório o uso da vírgula se ele vier deslocado ou se ele vier intercalado. Eu poderia falar assim, ó, são emitidas, vírgula, no ano de 1814, vírgula, ordens para destruir o quilombo. Deslocado, separado por vírgula. Intercalado entre 2 vírgulas. Então, observe aqui, ó, isolar o aposto referente a tempo, não. Eu uso vírgula antes do aposto? Uso. Você tem dúvida entre aposto e vocativo? Observe a minha explicação também para você gabaritar a próxima questão. Muito importante você compreender o que é vocativo e o que é aposto na hora, principalmente de você resolver as questões contemplando vírgula. Geralmente vem, as vírgulas foram empregadas com a função de quê? Isolar um vocativo ou isolar um aposto. Então, primeiro ponto aqui, vocativo vem de vocare, evocar, é o mesmo que chamar. Isso quer dizer que se a vírgula estiver separando, isolando um vocativo, é porque você está chamando ou interpelando a pessoa. Lembre-se disso daqui, ainda trouxe aqui, animal ou coisa personificada a que nos dirigimos. Resumindo, vocativo, evocar, chamar, você vai falar diretamente com a pessoa. Observe, Maria, passe-me a manteiga, por favor. Aqui eu estou falando diretamente com a Maria. Eu estou chamando Maria, não é isso? Olha aqui. Caro concursando, estude mais. Eu estou falando diretamente com você. Vocês por aqui, meninos, observe que eu estou falando diretamente com os meninos. Então, isso daqui é vocativo. Acho que a partir de hoje você não mais terá dúvida, porque vocativo é quando você fala diretamente com a pessoa, você chama a pessoa. Minhas aulas eu começo com sim, concurseiro, vamos estudar? Então você observa, vocativo, estou falando diretamente com você, chamei para você assistir a nossa aula. Mário, meu amigo chegou, observe aqui, e esta vírgula, será que é aposto ou vocativo? Então vou colocar aqui. Vocativo, aqui também nós temos um caso de vocativo, porque eu chamei os meninos, eu interpelei, eu falei diretamente com os meninos. Mário,
Meu amigo chegou, observe aqui. Neste caso também vocativo, porque eu falei com quem? Com o Mário. Mário, meu amigo chegou, olha o ponto de exclamação. Então, estou falando diretamente com meu amigo Mário. Compreendeu? Vocativo, evocar, chamar, você fala diretamente com a pessoa. Na sequência, nós temos o quê? Aposto. E agora, este aposto, será que eu chamo a pessoa ou o aposto ele vem para explicar alguma coisa? Observe aqui, é uma palavra ou expressão que explica ou esclarece o termo anterior. Então, aposto, olha lá, ele explica ou esclarece, desenvolve ou resume outro termo da oração. Eu marquei aqui mais claramente aqui o que explica ou esclarece, porque o aposto explicativo, dentro da cobrança de vírgula, é o mais recorrente, aquele que mais aparece, aposto explicativo. Então, aposto vai explicar um termo anterior. Dom Pedro II, imperador do Brasil. De repente as pessoas não conhecem. Se eu falasse, por exemplo, Dom Pedro, aí você vai falar, quem é? O imperador do Brasil. Isso daqui é um aposto explicativo, porque ele está explicando, ele está esclarecendo quem era Dom Pedro, quem foi Dom Pedro. Olha lá, foi um monarca sábio, imperador do Brasil. Então, o aposto explicativo, ele vem para explicar outro termo da oração. Ainda há pouco eu trouxe para vocês aqui, Mário, meu amigo chegou. E agora? Mário, meu amigo chegou. Aqui já é um aposto. O meu amigo aqui, ele veio para quê? Para explicar quem é Mário. Por isso que é importante você falar, não sei para que existe vírgula no português. Extremamente importante. Olha aqui. Aqui só tem uma vírgula. Eu estou falando, Mário, meu amigo chegou. Quem chegou? Eu não sei. Eu falei diretamente com o Mário, vocativo. Agora, Mário, meu amigo chegou. Quem chegou? Mário, que é meu amigo. Então, o aposto ele vem para explicar este termo anterior, como aparece aqui. Ponto importante. O núcleo do aposto é um substantivo ou um pronome substantivo. Observe aqui. Dom Pedro, imperador, olha o substantivo aqui. Então, o núcleo desse aposto será um substantivo ou pronome substantivo, como aparece aqui nesta passagem. Então, vou marcar aqui. É o que? O núcleo é um substantivo ou um pronome substantivo, como aparece aqui. Portanto, você se lembrar disso daqui. Este núcleo não pode ser adjetivo. Aposto explicativo aqui, nós já vimos que o núcleo dele vai ser um substantivo. Formaram as duas pessoas, ele e ela. Olha o pronome substantivo aqui. Quais são as duas pessoas? Ele e ela. Este aposto veio para explicar quem são as duas pessoas. Ele não pode ser formado por adjetivos. Audaciosos, os dois surfistas atiraram-se às ondas. Ah, mas aqui está explicando quem são os dois surfistas. Nada disso. Aqui eu tenho o quê? Um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Então, vou até colocar aqui, predicativo do sujeito. Ah, mas não poderia ser aposto? Não. Leia aqui o que eu escrevi na alternativa B. O aposto não pode ser formado por adjetivos, caro concursando. As borboletas leves e graciosas, adjetivo. Se é adjetivo, não pode ser aposto. Neste caso, será o quê? Um predicativo do sujeito. Observe que está aqui caracterizando as borboletas, que são leves e graciosas. Então, é importante você compreender. Aposto vai explicar ou esclarecer, pode ter o aposto que vai desenvolver ou resumir também outro termo da oração. O mais cobrado, aposto explicativo, como aparece aqui, o núcleo é um substantivo. Se for adjetivo, não pode ser aposto explicativo, será um predicativo do sujeito. Agora que você já compreendeu, então você vai observar aqui. Separar elementos da mesma função sintática, use a vírgula para isso, mas não é o caso. Ali eu estou separando o adjunto adverbial antecipado na frase. Isso mesmo. Realçar o adjunto adverbial do lugar, não uso vírgula para realçar. Indicar a supressão de um verbo, posso usar também. Gosto de português. Ela de matemática, ok? Estudo português. Ela, vírgula, matemática. Aí eu suprimi o verbo estudar.
Outros especialistas propuseram, o correto aqui seria propuseram ou proporam. Aqui está em xeque a questão dos verbos. Eles propuseram, eles proporam. Eles mantiveram a conduta ou eles manteram? Verbos derivados, muito importante você compreender. Proporam ou propuseram? Observe na minha explicação. Caro concursando, agora falarei sobre verbos derivados. Na sua prova, no seu edital, apareceu o verbo. Fique atento, porque pode ser que apareçam os verbos derivados. Complexo? Nada disso. Essa parte você consegue gabaritar, é só ter muita atenção. Eu falaria de forma correta. Eles proporam uma reunião ou propuseram? E por que propuseram e não proporam? Eles manteram essa ideia ou eles mantiveram essa ideia? Então, esses são os verbos derivados. Então, observe aqui, eles vão ser conjugados seguindo o mesmo padrão de seus verbos de origem. O que quer dizer isso? Eu tenho lá o verbo ter. Como que eu flexiono lá no presente do indicativo? Eu tenho, tu tens, ele tem. Como você vai saber se manter é derivado do verbo ter? Você vai lá e conjuga também o verbo manter no presente do indicativo. Então, eu falo eu tenho, eu mantenho. Deu essa mesma terminação aqui, você vai se lembrar e você vai falar assim, olha, de fato é verbo derivado, correto? Então, eu falo eu vejo, eu antevejo, eu vi. Aí eu vou falar o quê? Ele interveio ou ele interviu também. Então, esses são alguns verbos derivados, mas com calma vamos passar por eles aqui. Então, para saber se é derivado, vá lá na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Se ele tiver a mesma terminação, é derivado. Então, eu tenho, eu mantenho. Então, aí eu falo o quê? Eles tiveram uma recaída. Eles manteram, não, eles mantiveram o diálogo, correto? Então, esses verbos aqui, ó, os verbos derivados de por, ter, vir e ver, aparecem recorrentemente nas provas. O juiz veio, aqui é de qual verbo? Só marcar aqui, que depois eu vou voltar aqui. Ó. Ele proveu, não seria ele proviu, será? É isso que a gente vai ver já. Então, quando eu falo lá, o juiz veio, é do verbo vir, não é isso? Aí o pessoal vem, os examinadores vêm e colocam, o juiz interviu. Não, não é do verbo vir, então aqui eu tenho qual verbo? Eu tenho o verbo intervir. Se eu tenho o verbo intervir, o juiz veio, o juiz interveio. As pessoas puseram aqui é do verbo por. Lembre-se de que o verbo por vai permanecer com acento. Perdeu acento foi o para, o pelo, polo, pera, isso daí vai perder o acento. Agora o verbo por não. Por com acento, verbo. Por sem acento é uma preposição. Então, as pessoas puseram, as pessoas proporam, não. As pessoas propuseram, porque eu não falo as pessoas foram. Simples assim. Pegue o verbo e observe. É derivado daquele? Aí ele vai ter a mesma conjugação de por. Eu ponho, eu proponho. Eu tenho, eu mantenho. Correto? Eu vim, ou melhor, eu venho, eu intervenho. Não é isso? Eu vejo, eu antevejo. O juiz viu é do verbo ver. Então, se o juiz viu, aqui eu tenho o verbo antever, não é isso? Observe aqui, antever, o juiz viu, o juiz anteviu também. Como o português não é exato, até aqui estava muito bom. Agora já vem uma exceção. Aqui, a exceção é este verbo. Então, eu tenho aqui o verbo prover, não é isso? Eu falo o quê? Eu provejo. Aí você vai lá, eu vejo, eu provejo. Então, é derivado. Ok. Neste caso aqui, muita atenção. Aí eu vou falar, ele viu a loja. Então, o correto seria ele proviu? Não, é ele proveu, porque isso daqui é o quê? Exceção. O problema do português não são as regras, né? São as exceções. Então, lembrem-se disso daqui que vai ajudar bastante. Na hora da prova, anote aí no seu caderno, de vermelho de preferência. Ele proveu, mesmo aparecendo lá na primeira pessoa do presente do indicativo, eu vejo, eu provejo, eu antevejo. Ok, então o prover é derivado, mas aqui o correto é proveu a loja, porque isso aqui é de prover, de alimentar, fomentar, correto? Agora observe aqui,
eles vão ter a mesma conjugação dos verbos primitivos. Eu pus, eu compus, eu propus. Ela tivera, ela mantivera. Eles vieram, eles intervieram. Se ele visse, se ele previsse. Simples assim, caro concursando. Verbo derivado, a mesma conjugação do verbo de origem. Atenção aos verbos por, ver, vir e ter. Agora que você já compreendeu, então a conjugação do verbo derivado é a mesma do verbo de origem. Eu não falo eles poram o dinheiro no banco, eu falo eles puseram. Então eu vou falar o quê? Eles propuseram que o dinheiro ficasse no banco. Das alterações feitas abaixo na redação do trecho transcrito acima, aquela em que a flexão do verbo em destaque está em desacordo com a norma culta da língua é: outros especialistas punham. Então vou marcar aqui para ficar mais fácil. Eles punham, não é isso? Então eles propunham, está certo. Outros especialistas põem o dinheiro no banco, eles propõem. Olha aqui. Se outros especialistas pusessem o dinheiro no banco, se eles propusessem, simples assim. Se outros especialistas porem o dinheiro no banco, não. Se outros especialistas propuserem, como vem falando lá em cima, eu não falo se eles porem o dinheiro no banco, eu falo o quê? Se eles puserem, então é o quê? Se eles propuserem, como aparece aqui. É salutar que outros especialistas ponham. Então, eu vou falar o quê? Ponham e proponham, como aparece aqui. Simples assim. Então, eles manteram o dinheiro no banco? Não. Eles tiveram dinheiro, então eles mantiveram. Simples assim. Mesma conjugação do verbo principal terá também o seu verbo derivado. Responda a questão após ler o enunciado. Assinale a opção em que a substituição do vocábulo do conectivo sublinhado mas altera o sentido do enunciado. Então você observa aqui, houve muitas formas de resistir no Brasil, mas as fugas e a formação de comunidades pretas eram as que mais ameaçavam as autoridades locais. Então você está indo a uma direção e aqui já vai para uma outra. Olha aqui, tinha forma de resistir? Sim. Então aqui o mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, traz uma ideia de oposição. Caro concursando, as conjunções coordenativas adversativas, dentro das coordenativas, são as mais cobradas. Elas estabelecem uma ideia de salva, oposição, contraste, adversidade. Memorize, aí você vai se lembrar do seu professor de português falando. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, não obstante, apesar disso. Então, você já sabe, traz uma ideia de oposição, uma ideia de oposição à da outra oração, correto? Voltando, houve muitas formas de resistir no Brasil, então eu tenho mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, já descartei duas alternativas. E a conjunção embora? Você sabe a principal ideia que ela transmite? Observe na minha explicação. Trouxe aqui uma breve explicação dessas conjunções subordinadas adverbiais concessivas. Muita gente tem dificuldade. Memorize, anote. Imagino que você que acompanha as aulas aqui nos nossos cursos também já saiba. Quando fala lá da concessiva, simples assim, ó, ela indica um fato oposto. Então, aqui nós temos ao embora. Já vou colocar aqui. Ó. Ela indica um fato concessiva. Indica um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação expressa na oração principal de acontecer. Ok, então oração principal, aquela que não vem acompanhada por conjunção, que não tem a conjunção. E, neste caso aqui, você já consegue identificar o quê? A oração principal, você consegue entender. Aqui acima eu falei o quê? Que essas orações subordinadas adverbiais, que sejam as adverbiais, as adjetivas, as substantivas, o próprio nome já diz, elas são subordinadas à principal. O que quer dizer isso? Que elas são dependentes da oração principal, sintaticamente, dependentes. Sintaticamente, quer dizer isso? Que elas dependem da oração principal para ter sentido.
Se eu chegar aqui e falar assim, ele foi à festa. Ok. Se eu chegar e falar, embora estivesse doente. Você entendeu? Não. Então, isso daqui, por isso que ela é subordinada. Por quê? Porque ela depende sintaticamente da oração principal para ter sentido. Então, subordinada, já entendi. As coordenadas, elas são independentes. Você já consegue compreendê-las sem precisar uma da outra. Agora, voltando à concessiva que a VUNESP adora. As concessivas, elas expressam o quê? Uma ideia contrária da oração principal. Então, olha a oração principal, ele foi à festa. Quem está doente é contrário a ir à festa, não é? Mas, dessa oração concessiva aqui, ela não vai impedir o fato expresso na oração, colocar aqui, na oração principal de acontecer. Bem simples assim. Embora estivesse doente, foi à festa. É uma oposição, festa e doença? Sim. Mas ele foi ou ele não foi? Ele foi. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Tanto é que ele foi. Conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar muito. Oração principal, a outra ali você já viu, embora, poderia ser mesmo. Aí, olha aqui, conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar. Primeiro ponto, oração principal. Ele conseguiu. Então, aquela ação da oração principal aconteceu. Quem não tem tempo para estudar, você que é concurseiro, você sabe, é mais difícil de conseguir a aprovação. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede de acontecer. Por quê? Mesmo ele não tendo tempo, ele conseguiu a aprovação. Caro concursando, agora que você já compreendeu o significado da conjunção embora, ela traz essa ideia de ressalva. Então, pode ter o mesmo sentido de uma oposição? Sim. O portanto aqui que vai gabaritar a questão vai trazer uma ideia de conclusão. Você começa a sua redação, eu tenho curso de redação também, acesse o nosso site para você conhecer. A conclusão que você traz na sua redação, portanto, eles foram à praia. Então, você vai observar ali que traz uma ideia de conclusão. A despeito de, também vai trazer, como mostrei aqui para vocês, nós temos lá não obstante, apesar disso, e a despeito de, que vai trazer também uma ideia de oposição. Então aqui, descarto também a única que vai contrariar, que vai alterar o sentido do enunciado, alternativa C.